Tudo aconteceu no ano de 1978. Naquela época, o meu avô tomava conta de um sítio chamado Santo Antônio. E o meu pai, ainda jovem, o ajudava nas tarefas do dia a dia. Naquele tempo, haviam muitos rumores na região, especialmente sobre o seu Antônio, o dono de um bar bastante conhecido por lá. Diziam que ele se transformava em um lobisomem. O meu avô e meu pai achavam graça naquelas histórias, sem dar muito crédito. Ainda assim, o bar era um ponto de encontro, e o meu avô costumava passar por lá para tomar uma bebida e conversar com os amigos. Um dia, por pura curiosidade e até sem pensar muito, o meu avô foi até o seu Antônio e perguntou se aquelas histórias eram verdadeiras. E para sua surpresa, o homem o olhou nos olhos e disse que sim, que tudo aquilo era verdade. O meu avô, na hora, deu uma risada, achando que ele estava apenas alimentando as lendas e brincando com ele. Mas o meu avô estava errado. E na mesma semana, ele iria descobrir que o seu Antônio realmente estava falando a verdade. Alguns dias depois, em uma sexta-feira ao anoitecer, o meu pai e meu avô decidiram voltar ao bar após o trabalho. Eles chegaram por volta das 6:30 da tarde, cumprimentaram os conhecidos e se sentaram no balcão. Eles notaram que o Antônio parecia meio agitado. Não conversava direito com ninguém e ficava andando de um lado para o outro, olhando para nós, parecendo querer fechar o bar mais cedo. Mas ainda assim, lhe serviu a bebida normalmente. Durante uma conversa, entre risadas e goles, de repente o seu Antônio saiu correndo em direção ao mato que ficava perto do bar. O meu avô e meu pai se olharam e riram. Eles acharam que ele precisava se aliviar e não se preocuparam. Passado algum tempo, eles começaram a estranhar a demora e depois de terminarem a bebida, o meu pai decidiu verificar o que estava acontecendo. Ele andou mais ou menos uns 200 metros em direção ao matagal. Então lá, ele viu algo que estava se movendo entre as folhagens altas. No início, ele pensou que fosse algum animal normal que estava passando, talvez um jumento. Ele continuou andando e, ao se aproximar mais um pouco, ele levou um susto. Anfitrião, ele viu uma criatura estranha que foi se erguendo no meio do matagal. Aquela coisa se parecia uma mistura de cachorro e porco. Ele tinha as orelhas grandes que batiam uma na outra enquanto balançava a cabeça. O seu focinho era alongado e os dentes pareciam bem afiados. Sem pensar duas vezes, o meu pai voltou correndo de volta para o bar, muito assustado. Ele estava com os olhos arregalados e pálido. Ao chegar lá, ele contou o que tinha visto para o meu avô. Ele ficou lá, sentado com os outros homens do bar, curioso e um tanto cético. Então eles resolveram sair para verificar o que estava acontecendo. Eles pegaram algumas tochas e seguiram até o local onde o meu pai havia visto a criatura. Quando eles chegaram no local, encontraram apenas as roupas do seu Antônio ao lado de um pé de velame. Foi aí que eles começaram a ligar os rumores à realidade. A criatura, no entanto, já havia desaparecido. Passado 3 dias de muita especulação e boatos, enfim, o seu Antônio reapareceu. O meu avô voltou ao bar e pagou as bebidas que havia ficado pendente no dia do sumiço. Então meu avô se virou e perguntou sobre as roupas encontradas. O homem, com um suspiro, revelou que a sua condição era fruto de uma praga lançada por sua mãe.
Ela fez isso antes de falecer. Segundo o seu Antônio, ele disse que quando era jovem, o seu pai havia mandado buscar o almoço em casa. No caminho de volta, ele ficou com fome e acabou comendo a comida que era do seu pai. Ao voltar, com medo de confessar o que fez, ele mentiu, dizendo que sua mãe não havia preparado o almoço. Essa mentira provocou a ira em seu pai, que acabou brigando feio com sua mãe. O pai do Antônio, enfurecido, acabou cometendo um ato terrível, tirando a vida da esposa. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o Antônio, dizendo que ele viraria um lobisomem a cada lua cheia. Desde então, ele sofria com essa transformação, e para evitar ferir as pessoas, ele saía e se afastava bastante da cidade e apenas atacava animais da região. Ele sabia que não era a coisa certa, mas ele não tinha como evitar. Depois de ouvir aquela história, o meu avô ficou em silêncio, mas ainda tinha muita dificuldade em acreditar em tudo aquilo. Mas aquilo ficou em sua cabeça por um bom tempo. Passado alguns dias, o cachorro do meu avô, um fila brasileiro grande e bravo, conseguiu se soltar da corrente em uma noite de lua cheia e acabou fugindo. Naquela mesma noite, alguns moradores relataram ter visto uma criatura próxima à estrada e que um veículo havia atropelado um animal muito grande. Até então, o meu avô não sabia do sumiço do seu cachorro e ficou intrigado com todas essas notícias. No dia seguinte, o meu avô notou o sumiço do seu cachorro. Ele tentou procurar por toda a região, mas não teve nenhuma notícia. Ninguém havia visto o cão. Já desconfiado, mais tarde naquele dia, ele foi até o bar e comentou com o seu Antônio. O homem se virou e olhou para o meu avô e disse que havia visto seu cão. Na noite anterior, ele estava transformado e o cão do meu avô estava o perseguindo no meio do matagal. Ao passarem pela rodovia, o cão foi atropelado pelo veículo que passava. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer. O meu avô ficou impressionado, mas sabia que não tinha como resolver aquilo. Depois daquele dia, o meu avô evitou ao máximo voltar no bar.